E eu que fui tirar uma foto com a família do boy no ano novo e eles me colocaram na ponta. E só depois eu entendi o porquê. Primeira humilhação de 2025 paga com sucesso, tá? Eu conheci um boy no ano passado e nós começamos a ficar. E a todo momento ele mostrava estar interessado em mim, querendo coisa séria comigo. Até ciúmes de mim ele tinha. E eu também já estava começando a gostar dele pela forma que eu era tratada, porque ele me tratava muito bem. Ele era muito preocupado comigo, sempre perguntava se eu estava bem, se eu queria alguma coisa, se eu estava precisando de alguma coisa. Ele me dava vários presentes, flores, sabe? Tipo, fora de datas comemorativas. Ele fazia questão que eu dormisse com ele no apartamento dele. Eu sei que eu tava assim, totalmente realizada. Na verdade, eu tava só esperando o mesmo, era o pedido de namoro. Foi então que ele me chamou para passar o ano novo com ele na família dele, porque segundo ele o Natal era só família, então não daria para eu ir. Só que no ano novo iria outras pessoas de fora e ele queria muito que eu acompanhasse ele. Foi aí que eu criei esperança mesmo. Pensei comigo, pô, me chamou pra reunião de família, vai acontecer, ele vai me pedir em namoro. Ok, fomos pra casa da família dele na véspera. E, gente, assim que eu cheguei lá, eu fui recebida tão bem. Todo mundo me tratou assim tão bem, como se realmente eu fosse já a namorada dele. A todo momento ele do meu lado, me dando atenção, fazendo carinho, sabe? Até que a família dele resolveu tirar uma foto. E bem na hora da foto eu fui e fiquei do lado dele, só que eu fiquei do lado meio que no meio da foto. Nisso, a prima dele que estava tirando, ela veio e me posicionou do outro lado dele, me deixando assim na ponta. E nessa hora, todo mundo começou a rir, só que eu não entendi nada. E ok, tiramos a foto ali e festa que segue. Ok, no dia seguinte, eu fui procurar o perfil dessa prima dele para ver as fotos e para poder seguir ela também. Encontrei o perfil dela, segui ela e ali eu comecei a olhar. Quando eu fui ver, eu estava cortada da foto, eu não apareci na foto. Ali eu comecei a mexer no Insta dela e eu fui ver as fotos de Natal. E na foto de Natal eu vi que também tinha uma pessoa do lado do meu boy e ela também cortou essa pessoa. Dava pra ver que era uma mulher por conta do vestido e da sandália. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, entrei no perfil dessa prima dele, né, pra poder seguir ela e ver as fotos. E eu vi que eu estava cortada da foto. Então, eu comecei a mexer e eu fui ver as fotos de Natal. E nas fotos de Natal, eu também vi que tinha uma pessoa do lado do meu boy e ela também cortou essa pessoa. E dava pra ver que era uma mulher por conta do vestido e da sandália. Quando eu vi aquilo, eu fiquei bem chateada, fui e mandei uma mensagem pra ele, perguntando se estava tudo bem, se a família dele tinha gostado de mim, e perguntei o porquê que a prima dele tinha me cortado da foto. Falei pra ele, pô, pensei que a sua família tinha gostado, né, de mim. Só que ali ele respondeu que não tinha nada a ver, falou pra eu ficar tranquila, e não tocou mais no assunto. Ele mudou de assunto, ele não tocou mais nesse assunto. Só que daí o que eu fiz? Eu tinha tirado uma foto do meu celular com ele e algumas primas dele. Então eu fui, postei essa foto e eu marquei todo mundo. Só que ninguém repostou a foto, nem ele. Fiquei bem encanada com aquilo, só que eu não apaguei. Falei, vou deixar a foto aí. Quando foi mais tarde, uma moça respondeu os meus stories, perguntando pra mim o que eu era do boy. E ali eu respondi, falei que a gente estava se conhecendo, que estava praticamente virando já em namoro e perguntei o porquê. E ali ela me respondeu que ela também estava conhecendo, quase namorando, e ela era a moça do Natal. Sabe a pessoa que foi cortada na foto de Natal? Então, a própria. E ali conversa vai, conversa vem, depois de algumas pesquisas, a gente descobriu que ele tem várias namoradas e que sim, ele apresenta todas pra família e que a família ajuda, que a família trata todas como se aquela fosse a única, mas a família sabe que não é. Nisso eu fui, tirei print de toda a minha conversa com ela, mandei pra ele, falei pra ele me esquecer, agradeci por tudo que ele fez, falei muito obrigado por ter brincado, né, com a minha cara, com os meus sentimentos, por ter me humilhado na frente de toda a sua família e bloqueei. E a moça fez o mesmo. Só que ele é tão cara de pau, que até hoje ele vem atrás de nós duas, tá? E tudo que ele fala pra mim, ele fala as mesmas coisas pra ela. Sabe o que é pior? Ele sabe que eu e ela nós conversamos, ele sabe que eu vou contar pra ela e que ela vai contar pra mim, só que ele não tá nem aí. Ele simplesmente liga o foda-se e ele faz o que ele quer. E o pior é que a família ajuda. Pô, sacanagem, né? Eu sei que o meu 2025 já começou daquele jeito. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!
Eu descobri que o sorveteiro tava dando sorvete pra minha esposa de graça. E aí eu jurei que eu era tufão. Falei, não, eu tô sendo corno. Por que ele tá dando sorvete de graça pra minha esposa? Só que era pior do que eu pensei. Era muito pior. Eu morava numa cidade muito pequena, nesse relato nós somos os machos. Sabe aqueles carrinhos de sorvete que o cara vai empurrando, um sorvete, picolé, então, tinha um desses lá na minha cidade. A minha esposa não trabalhava, eu era o único provedor, ela ficava lá em casa fazendo coisa de casa e tal. Eu trabalhava assim, fazia uns biquinhos dela, uns bolos, umas coisas que ela fazia, mas quem trabalhava mais era eu. E aí um belo dia acabou a luz no meu trabalho e eu voltei pra casa mais cedo. Tudo bem, tranquilo, fui lá, peguei meu ônibus, estava descendo, quando vi o sorveteiro gritando, sorvete, não sei o quê. E aí, gente, faz aquela filinha. E eu vi que a minha esposa, ela tinha vindo pra poder comprar. E ela estava na filinha. Só que na hora, eu tava assim, meio distante, mas vendo ela. E atrás dela tinha umas outras pessoas esperando pra poder comprar. E aí, um conhecido, bem na hora que eu ia gritar, ela me parou. E a gente começou ali a trocar uma ideia. Depois ele foi embora e chegou a vez da minha esposa. E aí eu fui me aproximando e ela simplesmente pegou o sorvete, escolheu o sabor, riu pro sorveteiro e saiu. E aí, e eu parada assim, olhando, analisando aquela situação, vi que ela não tinha nem levado dinheiro. Aí a mocinha que tava atrás falou assim, a moça bonita não paga, que não sei o quê. Fez uma brincadeira assim, querendo ganhar um sorvete de graça. Aí me vira o sorveteiro e fala bem assim, essa dali não paga não, mas essa dali eu tenho meus motivos. Gente, na hora, meu toba trancou, já me deu aquela tremedeira nas pernas e eu falei, eu senti o chifre apontando aqui na minha cabeça. Porque eu não conhecia ele assim intimamente, né? Eu só conhecia ele porque era o sorveteiro da cidade. A minha esposa, até onde eu saiba, também não. Aí eu fiquei calado, a minha esposa foi pra casa e eu fui andando atrás dela, ela ainda não tinha me notado. E fui olhando assim o sorveteiro, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí cheguei em casa já muito nervoso, perguntei pra ela, vem cá, você pegou esse sorvete de graça? Ela já tomou um susto, amor, o que você tá fazendo? Eu falei, não, sai mais cedo. Você pegou esse sorvete de graça? Aí ela olhou pra minha cara assim, meio ficou assustada, meio que deu uma desconversada e falou assim, não, amor, eu tenho uma conta, eu pago pra ele todo final do mês. Eu, tá. Convenhamos que é uma explicação boa. Só que eu resolvi ir na fonte. Tinha um fofoqueiro na minha cidade que ele sabia da vida de todo mundo. Aí eu resolvi ir lá. Falei, não, vou dar uma volta, vou chamar ele pra trocar uma conversa. Fui na praça, cheguei, ele tava lá. E eu, como quem quer nada, falei, Ciclano, tudo bom? Como que você tá? Sentei do lado dele, a gente começou a conversar. Aí eu joguei o verde e colhi o maduro. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Encontrei lá o Ciclano, comecei a chamar ele de Chiquinho. Comecei a conversar com o Chiquinho e falei assim, ai, Chiquinho, como é que você tá? Não te vejo há tempo, vi ele todo dia. Não te vejo há tempo, menino, tô trabalhando tanto, hoje saí mais cedo e tal. Comecei a conversar com ele e ele super conversando comigo, simpático, Chiquinho, adorava uma fofoca. Aí falei pra ele assim, Chiquinho, hoje aconteceu uma situação muito estranha que eu tô aqui, ó, pensando, matutando aqui na minha cabeça, mas não sei, tô achando que eu tô procurando piolho em cabeça de cabrito, sabe? Não sei não, Chiquinho. Ele falou, o que foi? O que tá acontecendo? E aí eu contei pra ele, falei, menino, best. Tava eu voltando do trabalho, voltei mais cedo, não peguei a minha esposa pegando sorvete, mas pareceu ser de graça. Escutei o sorveteiro falando que era de graça, mas que ele teve um motivo. Será, Chiquinho, que minha esposa tá traindo com o seu João do sorvete? Na hora, ele já regalou o olho assim e falou assim, olha, você sabe que eu não gosto de fofoca, né? Eu falei, não, jamais, Chiquinho, você, fofoqueiro, nunca. Ele falou, mais um dia eu estava passando e eu vi a sua esposa conversando com ele e aí ela pegou o telefone e começou a anotar alguma coisa e parecia que o seu João tava passando o número dele pra ela, porque eu cheguei pertinho e escutei. Dizem as mais línguas que o seu João adora pegar a mulher casada. E eu vi ela passando o número, anotando o número, e ele anotou o dela. Só sei disso, mas ninguém comenta mais nada. Eu falei, chifrudo. Agradeci Chiquinho, fiquei conversando. Falei, não, Chiquinho, vou procurar saber disso, que isso não vai ficar assim. Mas pode ficar tranquilo, não vou falar que foi você que contou, não. Fui pra casa. Minha esposa vivia cheia de teco-teco no telefone dela, sabe? Escondida, mexendo no telefone aqui, mexendo no telefone aqui. Eu falei, eu vou pegar esse telefone e vou olhar. Eu nunca fiz isso, eu confiava na minha esposa, eu nunca fiz isso. Só que eu não ia ser homem que ia olhar escondido, não. Eu cheguei em casa, olhei pra cara dela e falei, me dá seu telefone agora que eu quero olhar. Ela virou pra mim e falou assim, se você pegar o meu telefone, você vai ver algo que você não quer ver. Ela falou isso na minha cara. Eu falei, eu quero ver. Eu quero ver, porque se eu tivesse no corno tufão, eu preciso saber. Porque eu sou fiel com você. Só que eu comecei a falar, falei que ela tava pegando sorvete de graça com o seu João. E ela falando que não era que eu tava pensando, que não sei o quê. Mas que eu ia ver algo que eu não queria ver. E eu falei, aí eu falei pra ela, então eu vou te dar a chance. Ela bloqueou o telefone, eu na frente dela. Falei, vou te dar a chance de você me contar, então, pra eu não precisar ver. Você tá me traindo com o seu João do sorvete? E ela falou que não estava, que não era isso que eu tava pensando, mas que eu não ia gostar do que eu ia ver, que ia envolver toda a minha vida, que não sei o que. Eu falei assim, olha, ou você me conta, ou eu vou pegar e vou olhar. E ela falando que não podia me contar, que não tava me traindo, que era pra confiar nela. Eu perdi a paciência, pedi o telefone pra ela, ela me deu. Ela
começou a chorar, pedindo pra não fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui pro quarto, sentei, desbloqueei o telefone e comecei a olhar a conversa dela com o seu João, porque ela tinha um número salvo do seu João de sorvete. E tava lá, seu João de sorvete. Aí eu comecei a ver, gente, o meu toba caiu e saiu correndo, que eu tipo assim, eu não tô acreditando até agora no que eu li. Curte, comenta a parte dos 3 pra ajudar a blogueira. Quando eu peguei o celular, que eu comecei a ler a conversa do seu João, do sorvete, gente, a minha mãe morava tipo assim, do lado da minha casa. Eu era vizinho da minha mãe. E a minha mãe conhecia a minha esposa desde criança, porque a minha esposa era filha da amiga da minha mãe. A gente cresceu junto, criou-se ali aquele relacionamento. Mas eu amava minha esposa, eu realmente quis ficar com ela. E elas eram assim, ó, best friend forever. Tanto que eu morei na casa da minha mãe com ela, mais ou menos uns 3 anos, até a gente conseguir comprar aquela casa ali. E a minha mãe era casada com o meu pai. Aí eu comecei a olhar a conversa e vi que a minha mãe estava ficando com o seu João. E a minha esposa cobria, ajudava. O que ela fazia? Marcava com o seu João quando dava, na minha casa, no quarto de hóspede, não era no meu quarto, pelo menos. Aí eu estava no trabalho, enquanto a minha mãe estava lá em casa, chifrando meu pai, que também estava no trabalho. E a minha esposa ajudando. E minha mãe completamente louca, apaixonada pelo seu João do sorvete. A minha mãe conversava com o seu João do sorvete pelo telefone da minha esposa. Ela não conversava pelo dela, com medo do meu pai pegar. Então ela ia lá pra casa, quando ela não estava ficando com ele, ela estava trocando mensagem com ele, áudiozinho, escutando os áudios, não sei o quê. E minha esposa na porta olhando eu escutar tudo. Gente, na hora eu fiquei assim, tão chocado pela minha mãe tá fazendo isso com meu pai, pela minha esposa tá cobertando. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se era melhor eu ser o corno, se era melhor meu pai ser o corno, porque o meu pai, ele já não era nenhum jovem, né? E a minha mãe, ela era mais jovem que meu pai, porque meu pai casou com uma infetinha, que no caso veio a ser a minha mãe. E aí eu fiquei naquela, conto, não conto, que meu pai é corno, chifrudo, e agora eu conto, não conto. Eu resolvi fazer o quê? Bom, briguei com a minha esposa, né, por ela ter feito uma coisa dessa, e fui diretamente na casa da minha mãe. Cheguei lá, falei que eu sabia de tudo. Fui primeiramente conversar com a minha mãe, que eu queria saber os motivos dela. E aí ela me contou toda uma história triste, que ela tava carente, que meu pai não dava atenção, que não sei o que, meu pai era mais bruto mesmo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ela fui falando. Falei, olha mãe, a gente vai fazer o seguinte, eu não vou contar pro papai, mas eu quero que você pare de ficar com o seu João. E aí ela simplesmente falou que não ia parar de ficar com o seu João, porque eu gostava do seu João, que não sei o que, meu pai tratava ela muito mal, que não sei o que. Eu falei, então você conta pro meu pai, se separa do meu pai e fica com o seu João. E foi isso que a minha mãe fez. A minha mãe contou pro meu pai, falou que não queria mais estar com ele, que não amava mais ele. Eles se separaram. A minha mãe foi morar comigo e hoje a minha mãe namora o seu João do sorvete.